Esta é a defesa do memorial acadêmico, do meu memorial acadêmico. Eu me chamo Nara Salles, estou lotada no Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, em Pelotas, obviamente. Estamos no mês de agosto de 2020. Eu inicio minha defesa de tese de memorial agradecendo à banca gentilmente que se dispôs a ler o trabalho e que já recebeu a parte escrita, e obrigada por terem concordado em ler, avaliar e estar aqui hoje me escutando. Muito obrigada. Como não existe um modelo a ser seguido na resolução, eu resolvi dividir a escrita do memorial da seguinte maneira. 1. Uma introdução. E nomeei as partes que a compõem como movimento, porque esta é uma questão muito importante nas artes cênicas e na vida para mim. Então, ficou no seguinte formato. Primeiro movimento, a gênese do gosto pelas artes. Segundo movimento, a formação universitária, a universidade como um compromisso social. Terceiro movimento, a atuação profissional na universidade como forma de confirmar o compromisso social. Quarto movimento, produção artística e intelectual. Quinto movimento, gestão. E, finalmente, os aspectos inconclusivos, novos horizontes, intenções e propostas. Na introdução, eu desejo dizer que nesse momento tão difícil, abalada e sensibilizada pela pandemia em curso no mundo, elaborar para ter progressão para o título de classe A e titular, um memorial acadêmico que contempla meu corpo vivido como docente e pesquisadora em 3 universidades públicas brasileiras, a Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, de 1998 a 2010.1, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRN, de 2010 a 2018, e a Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, de 2018.2 a 2020, foi e é para mim um grande esforço, um esforço de reconstituir a minha própria existência. Não é uma tarefa fácil, pois o memorial ele pode ser um retrato crítico da pessoa no exercício da vida e na sua escolha profissional, visualizado por múltiplas brechas através dos tempos vividos, os quais podem possibilitar inferências ou não de suas capacidades e incapacidades. Crítica que conduz forçosamente à avaliação dos resultados obtidos na própria trajetória dessa carreira acadêmica, que para mim se inicia em momento bem anterior à decisão de seguir uma carreira como professora universitária. Portanto, para elaborar este memorial, eu levei em consideração as condições, situações e contingências que envolveram a minha trajetória pessoal, acadêmica e artística, destacando os elementos mais importantes e que, por meio das relações estabelecidas com as pessoas e o mundo, possibilitaram minha constituição enquanto pessoa e a construção de minha vida profissional desde tenra idade. Tive a oportunidade, ao pensar em elaborar este texto que foi escrito e que agora eu relato para vocês, eu pude compreender que a memória e os registros sequenciais não são trabalhos simples e que para mim são até impossíveis de serem realizados, porque estão imbricados. Afinal, a memória não é um simples repositório de lembranças, supõe estruturação e organicidade, não só armazena e evoca, mas seleciona e prioriza o que guardar e evocar. E esta ação acontece de variadas maneiras nos diferentes momentos da existência e envolve modos de apropriações do tempo, supõe algum domínio de regras do discurso e a posse de imagens que falam do passado e que podem ser decisivas no futuro, e sobretudo nas escolhas, e que para mim, sim, tem sua gênese na infância.
Importante falar que a opção para a escrita desse memorial foi a de retomar a proposta que fiz para a escrita e montagem cênica, prática, da minha tese de doutoramento, sobre uma possível lógica não convencional e linear. Nesse sentido, uma possível ideia de lógica aplicada a esta fala poderia ser compreendida como uma lógica modal, ou seja, aquela que trata das possibilidades em oposições à simples afirmação ou negação, e explora formas de ligação entre o que a princípio parece não possuir nenhuma conexão. Então, muitas vezes, o que parece ser uma digressão, na verdade é uma evocação da memória, linkando fatos que foram importantes para se chegar ao ponto que chegou. Assim sendo, no memorial, aquilo que em um primeiro momento pode parecer uma digressão, na verdade se apresentou como uma associação livre e necessária para o exercício da minha escrita e da minha fala, evocada pela memória. E me parece ser importante na compreensão da trajetória acadêmica averiguar tudo aquilo que veio antes da formação escolar formal. Portanto, falo primeiro do início dessa minha constituição enquanto pessoa, determinante para o caminho escolhido, ser professora e pesquisadora em universidades brasileiras, o que me permitiu chegar ao ponto de escrever um memorial descritivo. Assim, no primeiro movimento, A Gênese do Gosto pelas Artes, eu relato que nasci numa fazenda no interior da cidade de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, e lembro que durante a infância e adolescência sofri influências artísticas e culturais, sobretudo da minha mãe, professora e escritora de crônicas, e narro o fato de acompanhar minha mãe nas escolas onde lecionava, durante o período que fazia faculdade. Foi a gênese do gosto pela docência, e não, em um primeiro momento, pela área da saúde, o qual minha mãe fazia faculdade. No entanto, posso adiantar que mais tarde me interessei pela saúde mental e fiz uma formação em psicanálise clínica. No entanto, inicialmente fui arrebatada pelo ambiente escolar e as aulas de arte, sobretudo artes visuais, dança, teatro. Relato a importância também do meu avô pelo meu interesse acadêmico-científico pelas artes e pela dança. Ele encantou e marcou a minha infância. Tendo me encaminhado para minha futura carreira profissional artística, com suas falas de ventríloco, marionetes, bonecos, teatros de sombra e com as danças dramáticas tradicionais locais. Ação esta que me envolvia com a lida festiva e de labuta com os moradores das comunidades vizinhas da fazenda. Sendo isso, de fato, a gênese do meu trabalho posterior com as artes e a cultura e a futura formação em antropologia, interesse que permanece em toda a minha trajetória de vida. Por esta convivência familiar, iniciei os estudos formais de dança aos 8 anos de idade, fato que futuramente me levou a optar por um curso de graduação em artes e depois em teatro licenciatura, seguido por um aperfeiçoamento e mestrado em antropologia cultural e doutorado em artes cênicas, optando na carreira profissional acadêmica pelo ensino, pesquisa e extensão, fundamentos da universidade. E na área de artes, tendo foco nos processos de criação artísticas e posteriormente investigando a saúde mental nesse processo, com as pesquisas voltadas ao corpo, como compreender este que nos permite o exercício da vida e os processos de criações artísticas e suas articulações com a teoria e a prática nas artes. A partir de 2010, as conexões com as psicanálises. Tendo cursado o curso de psicanálise, a partir dessas pesquisas que foram realizadas no Hospital Psiquiátrico Dr. João Machado, com a implantação de uma residência artística nesse local, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, em convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Levando sempre em consideração a interdisciplinaridade e o que aponta Camargo, as ações pedagógicas em busca da construção do conhecimento devem ter o compromisso de redescobrir e valorizar as experiências vivenciadas por professora, alunos e alunas. E ainda nesse sentido, creio que enquanto professora desempenhei e vivo um papel que
contempla a reflexão no ensino-aprendizagem, levando em consideração a afetividade, a empatia, permeadas pela habilidade emocional, tendo a percepção do ambiente de aprendizagem como um espaço privilegiado, não só para compreender o contexto da sociedade, mas também para proporcionar ao aluno e aluna a compreensão de que corpo é este que sou no exercício da vida. Pois eu acredito no trabalho corpóreo, que ele é importante, e é importante ressaltar o caráter lúdico do pensamento simbólico e compreender que matriz corpóreo-vocal é esta me dada biologicamente e construída culturalmente. Estes são instrumentos que fazem parte da minha investigação sobre os processos criativos a partir da realidade trazida pelos corpos, e só a partir da compreensão e do empoderamento do ser um corpo é que se pode investigar questões e provocar mudanças que podem estar diretamente vinculadas à formulação das práticas emancipatórias do ensino-aprendizagem. Proposta esta que venho desenvolvendo desde os tempos da minha formação. Minha formação como estudante, como estagiária, como monitora, como bolsista de iniciação científica e de trabalho nas universidades onde estudei. A Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, a UDESC, a Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e também na coordenação de aperfeiçoamento de pesquisa de nível superior, a CAPES, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, do qual fui bolsista, e nas Universidades Federal de Pernambuco e na Universidade Federal da Bahia, onde fui aluna. E a seguir, na minha trilha de 22 anos como professora universitária nos cursos de graduação e especialização, na Universidade Federal de Alagoas, dando aula, orientando bolsistas de iniciação científica, iniciação artística e como colaboradora nos projetos de ação cultural que desenvolvi e executei na Secretaria do Estado de Educação de Pernambuco e Alagoas, e em meu trabalho como extensionista no Polo Arte na Escola em Alagoas, como colaboradora, finalmente, na Universidade Federal do Maranhão, e como pesquisadora e coordenadora do Núcleo Transdisciplinar de Pesquisa em Artes Cênicas e Espetaculares, na UFAL, nos anos de 2013 a 2010, e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos anos de 2011 a 2018, e no grupo de processos de criação Arte e Loucura, criado e aprovado em 2018 na Universidade Federal de Pelotas, e sendo orientadora nos mestrados de Artes Cênicas e no mestrado profissional em Artes, do Prof. Artes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu sigo como professora colaboradora. E bem como na trajetória como atriz e dançarina, primeiro na cooperativa de atores em Florianópolis, Santa Catarina, nos anos 80, e depois na companhia Totem Teatro e Dança Contemporânea em Recife, Pernambuco, nos anos 90. Nesses espaços, eu recebi uma formação informal enquanto artista importantíssima. Então, a seguir, observaremos a minha formação formal em universidades públicas. Se trata, então, do segundo movimento, a formação universitária, a universidade como um compromisso social. No processo dissertativo do memorial, eu esquadrinho demarcar momentos no meu percurso formativo baseados nas etapas formais do processo de formação, graduação, especialização, mestrado e doutorado, que tem a finalidade única de ressaltar aspectos que deveriam ser postos sobre análise. Contudo, os acontecimentos narrados estão de fato costurados de modo muito complexo, sendo impossível passar o texto escrito, e é esta minha fala neste momento. Essa força de cada laço e a multidirecionalidade de cada segmento dessa rede de experiências, ideias e sentimentos que me prepararam para trabalhar nas universidades. Desse modo, apresento um conjunto de fatos e reflexões com o objetivo de tecer uma análise sobre o processo de formação e produção percorrida e que me deu fundamentação para dar continuidade ao meu trabalho, chegando ao momento de ter que escrever o memorial.
E neste sentido, se faz importante relatar que desenvolvi no processo formativo e na atuação profissional familiaridade com a pesquisa, desde a iniciação científica até o momento atual como professora, artista, pesquisadora e orientadora. Nessa trajetória vem sendo conquistada a clareza, em especial pelo exercício docente que realizo, de que o ensino, sobretudo de uma artista, numa perspectiva plena, não pode estar dissociada da pesquisa e da produção do conhecimento científico. Na primeira graduação em artes, concluída em 1993, na Universidade, em 83, na Universidade para o Desenvolvimento de Santa Catarina, UDESC, em Florianópolis, eu obtive grande destaque na disciplina de prática de ensino, o que foi contundente para a decisão de tornar-me professora do ensino superior, com a intenção de contribuir para a formação de professores para o ensino das artes, assim como na formação de atores e atrizes, visando sempre detalhar e trabalhar no ensino da pesquisa e extensão, dando ênfase ao corpo, às ações culturais e aos processos de criação artística, pensando, propondo e executando projetos interdisciplinares e transdisciplinares que pudessem ser desenvolvidos em uma graduação e em um programa de pós-graduação como professora, pesquisadora e artista, o que de fato mais adiante realiza e que me levou a criar no doutorado o conceito de matriz corpóreo-vocal em processos de criação e o procedimento metodológico criativo denominado instauração cênica, amplamente trabalhado no mestrado em artes cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no qual sou professora e pesquisadora desde 2009, tendo sido produzidas diversas dissertações que exploram e avançam no conhecimento em pesquisas sobre esse tema. O interesse pelos processos de criações artísticas e montagens cênicas enfocando o corpo, trabalhados na perspectiva interdisciplinar, levando em consideração todo o entorno sociocultural trazido pelas pessoas envolvidas no processo, me foi despertado na graduação em artes em 1983 por duas professoras em projetos diferenciados. Ao frequentar e concluir o curso intensivo de interpretação teatral, ministrado pela professora doutora Beatriz Ângela Cabral, como parte dos requisitos para a obtenção do grau de licenciada, e que derivou na montagem teatral O Túnel, do Dias Gomes, um texto de 1968. Foi um processo de trabalho colaborativo, desenvolvido em laboratórios práticos, permeados por pesquisa de campo e muita discussão sobre questões sociais e culturais. Com o passar dos anos, fui aprimorando essa questão, participando de vários cursos e palestras. E como participante da Companhia Dança Brasil, coordenada pela professora Marli Gobi, da qual participei durante toda a graduação. Concomitante a estes estudos, era aluna da Academia de Balé Clássico Sandra Nola e participava como atriz na cooperativa de atores, que era dirigida por Lau Santos, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, e eventualmente frequentava as aulas de balé clássico da Academia Albertina Gamos. Na graduação em artes, entre o elenco de disciplinas do curso, tive especial atenção com os componentes curriculares Artes Cênicas 1 e 2, que contemplaram em seu conteúdo programático discussões acerca de questões que discutem a teoria colocada em prática nas montagens cênicas e nos processos de criação. Nessas disciplinas, eu estudei os textos e livros do professor Dr. Marco Camarotti, que desenvolvia e relatava um trabalho de artes cênicas nos bairros da periferia de Recife. Esse interesse pela pesquisa do professor Dr. Camarotti me levou a me mudar para Recife e ingressar no curso de Teatro e Licenciatura na Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, onde este professor ministrava disciplinas e curso no qual eu tive destaque nas disciplinas de práticas de ensino e pesquisa, metodologia do teatro, animação cultural e encenação. Fato este que confirmou a minha vocação para o ensino e pesquisa já anunciada na primeira graduação. Neste período, eu frequentava as aulas de dança contemporânea no estúdio da bailarina e professora Luciana Samico, localizada na cidade de Olinda, Pernambuco, e atuava como bailarina e atriz no grupo Totem Teatro Dança, onde permaneci durante 8 anos, obtendo assim uma consistente formação em processos criativos colaborativos. Concomitante a estas ações, ministrei aulas na Escolinha de Arte de Recife, a convite da professora Noêmia Varela, a qual conheci nos encontros da Federação Brasileira de Arte Educadores, assim como conheci a professora Ana May Barbosa, da qual me aproximei.
Sempre privilegiei os estudos relacionados ao corpo e na graduação em teatro e licenciatura fui monitora e assistente de direção da montagem na disciplina de encenação 2A, ministrada pelo professor José Francisco Filho, cuja pesquisa para a montagem dos textos de Mário de Andrade proporcionou-me receber o Prêmio Jovem Cientista em Artes e Comunicação. Pesquisa esta intitulada Mário de Andrade, uma concepção cênica, na qual concretizei um processo de criação como monitora e encenadora, já na perspectiva matriz corpóreo-vocal, que pressupõe o corpo com sua história cultural como desencadeador e catalisador do processo criativo, da construção e desempenho de papéis nas artes cênicas, que mais tarde, no doutoramento, me levaria a criar o procedimento metodológico criativo Instauração Cênica. A encenação foi apresentada no 2º Congresso de Iniciação Científica da UFPE e teve relevância reconhecida pela universidade, principalmente pelos departamentos de Letras e Artes, por sua significativa contribuição à investigação técnico-científica na área de artes cênicas e para a interpretação de poemas com fundamentação na cultura e memória trazida por cada indivíduo e trabalhado em um processo criativo, tendo essa memória corporal como força matriz da ação cênica. O que me despertou o interesse para estudar o corpo sob a luz da psicologia. Desta forma, concorri e fui contemplada com uma bolsa de iniciação científica e cooperação acadêmica, tendo como orientador o professor Dr. Antônio Roazzi, do mestrado em Psicologia Cognitiva da UFPE. Pois me encontrava interessada em investigar sobre como o corpo era compreendido e tratado por jovens em suas áreas de conflito com os pais. Estive trabalhando durante os anos de 92 e 93 nessa pesquisa, e os resultados foram publicados nos anais da 23ª Reunião Anual da Psicologia da Sociedade Brasileira de Psicologia. Faz-se necessário pontuar a importância dessa pesquisa futuramente, já na atuação profissional, mas ainda em formação no mestrado em antropologia. Esta pesquisa foi de fundamental valor para o desenvolvimento, nos anos seguintes, de 1998 a 2008, as atividades de professora de teatro e dança para crianças e adolescentes em vários processos criativos e de pesquisa, tendo participado da Dance and Shield International (DACE) nos anos de 1996 a 1998, onde priorizei o trabalho de montagens cênicas a partir de pesquisas corpóreos vocais e da cultura, e também ao exercer a função de agente cultural na Diretoria de Ações Culturais da Secretaria do Estado de Alagoas, na cidade de Maceió, cujo resultado de trabalho foi desenvolvido e publicado no livro de resumos do 2º Congresso da ABRACE, Associação Brasileira de Pesquisa em Artes Cênicas, no programa de pós-graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, realizado em outubro de 2001, com o título O Trabalho Corpóreo no Processo de Criação de uma Encenação com Alunos de Escolas Públicas em Maceió, Alagoas. O resultado cênico foi premiado como o melhor espetáculo da primeira mostra de teatro ambiental de Alagoas. O procedimento e metodologia para a montagem cênica priorizaram o processo criativo em dança e teatro, investigando as matrizes culturais corpóreo-vocais dos alunos e alunas participantes, valorizando sua cultura, incentivando-as com temas interdisciplinares e também no sentido de que viessem a desenvolver ações culturais em grupos de teatro e dança de suas comunidades, sendo que 6 desses alunos que participaram do projeto entraram para o curso de Teatro e Licenciatura da UFAL e 8 deles foram alunos do curso de formação do ator e atriz da Escola Técnica de Artes da UFAL. Este trabalho foi desenvolvido como parte do projeto Escola Cidadã da Gerência de Ações Culturais da Secretaria do Estado de Educação de Alagoas, onde eu colaborava como agente culturais em ações e mediações culturais através das artes em locais de extrema violência. Após essa descrição, que creio ser de fundamental importância para uma melhor compreensão no memorial do meu trabalho, de meu compromisso com a sociedade, antecipando-a mesmo, retorno à narrativa da minha formação acadêmica. Ainda no final da graduação em Artes Cênicas na Universidade de Pernambuco, no ano de 1993, eu fui estagiária no Colégio de Aplicação da UFPE e tive uma supervisora, a professora Elaísse, que na sua prática docente estava centrada na metodologia triangular do ensino da arte,
que é a apreciação da obra de arte, o fazer artístico e a contextualização histórica. Isso me levou a compreender que no ensino das artes se faz importante mesmo estar sempre em contato com as obras artísticas, proporcionar acesso à conscientização corporal e processos criativos e pesquisa de movimentos, levando sempre em consideração a memória corporal, a história do corpo que se constitui na matriz corpóreo-vocal. Ao terminar a graduação, entrei numa especialização no programa de aperfeiçoamento em atividade de pesquisa, sob orientação do professor Dr. Russell P. Scott, com quem eu fiz um mestrado nos anos de 1994 e 1995, logo depois dessa bolsa de iniciação científica. Nessa pós-graduação em antropologia, que possui interface com as artes, na minha pesquisa, eu realizei uma pesquisa intensa na borda do lago, na construção da barragem de Itaparica, estudando essa cultura dessas pessoas. E nesse mestrado, entre as disciplinas cursadas, 3 delas foram fundamentais para minha formação e para nortear a minha prática e as ações, as práticas das artes na minha trajetória profissional ao longo dos anos até a presente data. A disciplina de Cultura Popular, ministrada pela professora doutora Silvia Gerré, e fruto dessa pesquisa foi a revista Antropológicas e a mesa redonda Cultura Popular entre Memórias e Novos Conceitos, apresentado no 5º Encontro de Antropologia e Antropólogos Norte e Nordeste, em maio de 1997. A disciplina ministrada pelo próprio professor Dr. Russell P. Scott, Metodologia e Técnicas de Pesquisa, e a disciplina que foi ministrada pela professora doutora Celista Farrell, Didática do Ensino Superior. Em todas essas disciplinas eu obtive a média 10. Nessas disciplinas apontadas, eu estudei Gaston Bachelard, um autor que me auxiliou a compreender a teoria de Antonin Artaud, que eu estudava desde os tempos da graduação em Artes na UDESC, e que fundamentaram todo o meu trabalho sobre o corpo, os processos criativos e a exploração psicofísica dos alunos e alunas e bailarinos, atores e músicos, bailarinas, atrizes, musicistas, em uma busca da memória corporal e de um sentido do passado sensório perceptivo corpóreo-vocal, tendo a casa como o primeiro abrigo do corpo, depois o útero materno, redondo, onde são criadas e enraizadas imagens. E é um dos caminhos que utilizo para explorar o que intitulo matriz identitária corpóreo-vocal. Para tanto, se faz necessária uma exploração extenuante dos processos proprioceptivos e dos processos esteroceptivos, traduzidos em inúmeros exercícios corpóreos vocais que venho utilizando e criando, como, por exemplo, os diagramas de respiração que eu criei na minha tese de doutoramento. Ainda na minha formação, em julho de 1999, me inscrevi para a seleção do doutorado na UFBA, mas não houve seleção para doutorado, então eu resolvi fazer um segundo mestrado, um mestrado em artes cênicas. Nesse mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa que foi intitulada Sentidos, uma instalação cênica, processos criativos a partir da poética de Antonin Artaud. Mas eu fiz um upgrade para o doutorado e continuei desenvolvendo essa mesma pesquisa. E parece-me destacar ainda algumas atividades na formação complementar acadêmica e profissional que formaram que foram importantes na minha formação e que eu desenvolvo no memorial escrito, mas aqui, por causa do tempo, eu não vou mencionar e vou passar logo para o terceiro movimento, que é a atuação profissional na universidade como forma de confirmar o compromisso social. Em 1998, eu prestei concurso como professora substituta para o Departamento de Ciências Sociais na Universidade Federal de Alagoas, em Maceió, na capital, né? Tendo sido aprovado. No memorial escrito, eu relato os resultados dessas disciplinas, eventos, convênios e projetos mais importantes ligados a essa universidade. Como professora efetiva, mais tarde, nos anos de 2003 a 2010, o que eu também não vou contemplar nesse momento na minha fala por causa do tempo, mas está no memorial.
eu fui atuando durante o longo do tempo em vários processos de extensão, pesquisa e ensino que estão todas descritas no memorial, mas eu não vou relatar nesse momento da defesa por causa do tempo que é muito curto. Existe um quarto movimento, que é o da produção artística e intelectual, que foi muito importante na minha formação. Eu pretendo destacar aqui na minha fala brevemente um projeto que eu participei com o professor Dr. Fausto Viana, que foi a escrita a participação com um artigo no livro do professor, que é Dos Bastidores Eu Vejo o Mundo, cenografia, figurino e mais, onde eu descrevo nesse artigo o trabalho que eu realizei dentro do hospital, na residência artística, e também desejo relatar o trabalho do Cruor Arte Contemporânea, que era o grupo da parte prática da cena do Núcleo de Pesquisa Transdisciplinar em Artes Cênicas e Espetaculares da UFRN, onde construí várias instaurações cênicas, como Segredo, Unissex, Corpo Livre, Tai, Exposição Peitos, Bazar Cult, Carmim, Altazor, trabalhando como encenadora, como atriz e como coordenadora. No quinto movimento da gestão, eu não falo muito, porque está permeada essa fala durante todo o curso, mas é importante destacar que eu implantei e criei o curso de dança licenciatura na Universidade Federal de Alagoas e a Escola Técnica de Artes no ano de 2006. Eu fui diretora da Escola Técnica de Artes e também fui a primeira coordenadora do curso de dança licenciatura. E por causa do tempo, eu vou passar rapidamente para os aspectos inconclusivos, que são os novos horizontes, intenções e propostas, dizendo que esses foram os fundamentos implícitos na memória, tudo que eu relatei, dos fatos vivenciados que partiram dos primórdios da minha relação com o mundo, começando pela família, que é muito importante na minha formação e na minha constituição enquanto pessoa, e primeiros passos da minha vida escolar, e que vai irromper durante a iniciação do mundo acadêmico e científico, em especial nas oportunidades decorrentes dos estudos de pós-graduação de universidades públicas brasileiras que devem continuar existindo e com a qual estarei comprometida estou e estarei comprometida durante todo o percurso que estiver dentro das universidades públicas brasileiras, trabalhando enquanto docente e pesquisadora. E, além disso, desejo dizer que na prolixidade desse texto está a tentativa de expressar a alegria de sentir-me em meio a um processo dinâmico, estável, rico de possibilidades e altamente comprometido com a sociedade brasileira. E também a alegria do sentimento de ter compartilhado sonhos, de ter realizado desejos e de ter a tranquilidade e vontade necessárias para continuar a viver novas histórias, pois ainda tenho muito tempo, junto com outros sujeitos. Eu tenho alguns anos pela frente para seguir com o meu trabalho. Estou certa de que muito tenho a aprender com meus colegas de profissão, alunos e alunas, no cotidiano do ensino-aprendizagem. E levarei meu compromisso com a sociedade no ensino das artes para sempre. Agradeço muito a banca novamente e é isso. Muito obrigada.